Tem jornal ligado aí. Eu estou escutando o jornal. Então, primeiro, eu só vou revisar aqui as atividades, tá? Então, tem atividade da semana 9, tá? Que era sobre a formação de professores, tá bom? Então, quem não fez aí, que está meio atrapalhado, né? Que tinha prova interdisciplinar e tal, então, por favor, respondam lá no fórum, né? A atividade, ela vale nota e vale presença. E eu verifiquei que tem estudantes que não fizeram, tá? Então, essa era da semana 9. A semana 10, eu vi que bastante gente já fez, eu até já, algumas eu já respondi, tá bom? Então, da semana passada, era para responder sobre apresente 2 propostas de formação continuada para professores. Então, poderia ser um seminário, poderia ser uma hora atividade, tá? Alguma coisa nesse sentido, tá? E a atividade de hoje é apresentar aqui, né? Como trabalhar a ética, violência e os espaços escolares, tá? Então, alguma dúvida sobre as atividades? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá, Anderson. Quem não fez, corra atrás, avisa o pessoal aí, né? Porque depois vocês tiveram notas boas no primeiro bimestre, mas, né, vamos manter aí, tá? As notas. Vamos lá para o material de hoje. Vamos trabalhar. Então, a aula está sendo gravada, né? Depois eu já posto lá no AVA também. Posto hoje mesmo. E vocês estão bem? Tá tudo em paz? Estão sobrevivendo? Tem que sobreviver, né, meninada? Não dá para desanimar. Isso, ainda bem. É, ninguém pode desanimar aí. Então, vamos à nossa aula de hoje, material. Então, eu coloquei lá um artigo sobre violência, né? Depois, quando vocês tiverem tempo, vocês estudem. Isso mesmo, juntos nós somos mais fortes. Com certeza, né? Eu não desisto. Estou aqui firme e forte, longe da minha família, sozinha. Ah, não é fácil, mas, né? Vou fazer o quê? Falo com eles todos os dias, né? Mas, ó, meu fone cai, eu tenho que comprar um, né? Um chique. Amanhã acho que eu vou comprar um fone daquele, põe aqui, ó, né? Pessoal, então vamos lá. Eu vou explorar o artigo e depois vocês leem quando vocês tiverem né, um tempo, ou quem já leu melhor, tá? Então eu vou falar um pouco sobre esse artigo. Eu vou fazer só uma exploração. Violência na escola, práticas educativas e formação do professor. Então, esse artigo, ele tem interconexão com a questão da violência na escola, tá? Da violência e da formação dos professores. Então, houve o que aqui? Uma investigação na questão da formação dos professores
de como que eles estavam lidando com adolescentes de periferia. Foi realizado uma pesquisa com 10 professores em 15 reuniões. Então, foi feito aqui um trabalho de pesquisa. Então, eles colocaram aqui algumas ações educativas que foram feitas, como teatro, fórum, jornal, né, dilemas morais, tá? Definições aqui. Eles montaram dinâmicas de grupo, momento investigativo, contexto escolar, a análise das reuniões. Tá? Então, esse artigo, ele é mais um relato, né, da pesquisa e da experiência que esses professores tiveram. Então, é bem interessante, porque ele também traz ali algumas práticas, né? Algumas práticas, tá? Aí nós vamos ter aqui os slides, que daí eu vou explicar. Então, hoje nós temos aí 3 conteúdos. Nós temos ética, a violência e os espaços. Ah, se vocês olharem lá o nosso plano de ensino, que eu passei lá no início do primeiro bimestre, né, vocês vão ver que nós estamos seguindo ele. Então, nós já trabalhamos nesse segundo bimestre a formação, nós já trabalhamos a formação dos professores e agora a questão da ética. E a interdisciplinariedade, que eu não pedi na outra prova. Nós já trabalhamos e ficou para o segundo bimestre. Então, eu vou abrir aqui os slides, vocês também podem abrir, e eu vou explicando. Conforme vocês vão tendo alguma dúvida, vocês podem ir falando ou escrevendo, tá bom? Abra, por favor. Tem que fazer uma mágica aqui, né? Para abrir. Vamos ver se abriu. Abriu. O mês de abril já se foi, maio já está acabando, né? Senhor. Então, vamos tocar o barco aí, que hoje tem bastante coisa para discutir. Tá? Então, espaços, éticas e valores. Nós temos que pensar o quê? Na organização da escola. Então, nós já falamos sobre projeto político-pedagógico, sobre plano de aula, sobre práticas interdisciplinares, nós já falamos da formação dos professores, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão dos espaços escolares, tá? Então, o que é espaço escolar? Tá? Ele configura o quê? A experiência da aprendizagem. Então, dentro do espaço escolar, o estudante, ele vai o quê? Ele vai aprender, né? Ele vai aprender. Esse é o objetivo dos espaços escolares. Então, ele vai ter o que aqui? A escola, o espaço escolar, precisa dar condições para que ele aprenda. Que condições são essas? A acessibilidade, a autonomia, a interação, a questão aqui do método pedagógico, a questão da proposta pedagógica, o plano de aula. Então, tudo isso, a questão da organização da sala, a organização do tempo, organização de horário, tudo isso vai influenciar diretamente no processo de ensino e aprendizagem deste estudante, tá?
É necessário que nós aprimorarmos os conceitos de tempo e de espaço, os processos. Primeira coisa, nós vimos lá no começo da nossa disciplina, a organização curricular. Então, desde da parte do PPP, quem é quem na escola, a questão dos espaços, a questão da organização, do professor, tudo isso vai refletir nessa trajetória. Tá? A questão de tempo e de espaço dentro do currículo. Então, tem professor que às vezes ele se perde. Ele não é organizado no espaço e no tempo. Ele é perdido, o aluno nunca sabe onde é que está a matéria. Favorecer aqui oportunidades de aprendizagem, trabalhar a questão, né, da associação de tudo. Então, aqui no slide 4, nós vamos ter um esquema muito interessante aqui. Tempo e espaço. Qual é o tempo social? Então, como que está organizado essa questão da interação social? Nós também já trabalhamos, tá? Qual é o papel social da escola? Tá? Qual é o papel social da escola? A questão aqui dinâmica, qual é a escola ideal e qual é a escola real? Nós discutimos quais são os paradigmas da modernidade, a questão aqui de significação. Então, o espaço não é eu ter um espaço limpo, organizado. Lógico, isso também faz parte do espaço, mas todo esse movimento da escola também faz parte do espaço. Colegas, vamos pensar um pouco na infância. Tempos e espaços de aprendizagem. Então, aqui eu trouxe umas figuras antigas. Então, olha lá, como a escola era diferente. Até o jeito de sentar era igual. Todo mundo com mesmo tamanho de saia, a professora com uma saia também. A professora sempre ia de saia, né? Há muitos anos atrás, mulher só usava saia, né? Então, olhem aqui as borrachas, canetinha, o mimeógrafo, né? O que você lembra do seu tempo de escola, olhando essas fotos? Que lembranças são marcantes? Você lembra do ambiente da escola, o que você destacaria? Tá? Então, aqui, né, eu tinha colocado uma atividade, né, mas quem quiser depois pode fazer, tá? Quais são, né, o que teve aqui, o que desses objetos você já viu, já utilizou, tá? Olha só, a lancheirinha de plástico, né? Os estojos, a caneta, os estilos aí. Você tem algum fato marcante que ocorreu na escola no seu tempo de estudante que marcou sua vida, assim como a sua história da crônica? Então, se alguém quiser comentar, contar, né, alguma coisa que foi marcante aqui na sua aula, na sua vida acadêmica, por favor, pode relatar. Aqui nós vamos trazer novamente a questão do planejamento. Eu não posso pensar em tempo e espaço se eu não pensar na questão do planejamento e a reflexão, tá? No processo aqui de ensino-aprendizagem dos estudantes. O espaço escolar, o desenvolvimento coletivo, a aprendizagem, a socialização, a questão da escola, da família, da sociedade, da tecnologia, dos espaços, dos saberes.
É? Então, eu tenho que olhar o quê? A questão aqui de como que a escola controla, como que ela separa, como que ela analisa, como que ela diferencia os estudantes, tá? Como é que ela estimula que os espaços e o tempo, a questão aqui de otimizar a aprendizagem, de libertar, de agregar, não só de vigiar e de punir. Quem puder, num outro momento, procure alguns textos de Foucault. Foucault, ele é um escritor antigo, mas eu diria que os textos que ele escreveu têm muita relação com o momento que nós vivemos em termos de escola. E ele traz Foucault essa questão de que muitas vezes a escola ela está muito mais para vigiar e punir, tá? Então, aqui a questão do horário, do atraso, da ausência, tá? Aqui escrever a questão da caligrafia, ortografia. Então, a escola, às vezes, ela é muito radical. Ela só aceita aquele modelo, aquele modelo. Mais nada. A questão aqui de aprender, a questão aqui sem reflexão, sem se preocupar com os fracassos escolares. Então, a escola, muitas vezes, ela cria aqui um padrão, Então, nós temos que ressignificar os espaços. Como que eu vou ressignificar os espaços? Lá no slide 15. Primeiro, local organizado, limpo, arejado. Pensar na faixa etária. Então, eu não vou ter mesa para adulto se eu vou atender criança. Eu não vou ter livro de adulto se eu vou atender crianças. O espaço que favoreça o sentimento, que proporcione um espaço, aqui a questão da cultura, da valorização, um lugar acolhedor, que promova a criação, a significação. Como é bom, você chegar numa escola e ter cheiro, eu sempre digo, tem escola que tem cheiro de aprendizagem. Tem cheiro de escola. Tá? 3 aspectos marcantes aqui na educação. A questão, primeiro, a questão da contemporaneidade, que não abandonou ainda os conceitos mecanicista. A resposta pronta, o que é? O que é uma laranja? O que é uma rua? O segundo, refere-se aqui à parte dos educadores, um discurso, muitas vezes um discurso inovador, um discurso novo, mas a prática não é. Tá? Mas a prática não é. Tá? Então, aqui, um terceiro aspecto é o processo de mudança. Não adianta eu ter um discurso se eu não mudei. Então, como que eu vou trabalhar essa questão do tempo? A dimensão temporal, quando e como utilizá-la. Como que eu vou utilizar o tempo? Tem professor que é muito desorganizado. Eu sempre adentro na minha sala de aula antes do horário, vocês sabem disso. Salvo quando eu tenho algum problema. Vai lá, coloca o equipamento, olha qual é a sequência da aula, vê se está tudo bem. E com criança, mais ainda, com os pequenos. Eu separo todo o material, coloco próximo
Conforme eu vou usando, eu já vou guardando. Ou eles também me ajudam a guardar. Tá? Então, eu vou ganhando tempo com isso. Ai, não, vou deixar ele sentar. Eu vou passar um vídeo. Aí deixa as crianças lá meia hora sentado, daí vai colocar o computador, daí vai ligar o vídeo. Aí o vídeo não deu certo. Gente, se nós avaliarmos hoje um tempo numa escola, se a criança ela entra às 8 e sai meio-dia, tirando o recreio, tirando isso, tirando aquilo, às vezes ela não tem 2 horas de aula. No máximo, a dimensão física. Então, a organização, a dimensão funcional, tá? E a dimensão aqui de circunstâncias, né? Que é a relacional. Claro, você pode planejar. Pessoal, grupo em aprendizagem cooperativa. Esse é o ideal, tá? Então, esse é o ideal. Grupos de trabalho tradicional. Esse não é o ideal. Então, grupo cooperativo, interdependência positiva, responsabilidade individual, heterogeneidade. Quer dizer, não existe uma sala homogênea. Isso está na cabeça de alguém. Liderança partilhada, responsabilidade mútua e partilhada, preocupação com a aprendizagem dos outros elementos, ênfase na tarefa e também na sua manutenção, ensino diretos, sociais. O grupo acompanha a sua produtividade, então você faz a roda de conversa para que cada um fale o que achou daquela atividade, se gostou, se não gostou, se poderia ter sido melhor, tá? Grupos de trabalho tradicional, como que funcionam? Não tem interdependência, não se trabalha autonomia, pensa-se que todo mundo é igual, é tudo carneirinho, um atrás do outro. Há um líder aqui designado, não há responsabilidade partilhada, ausência aqui de preocupação, tá? O professor ignora o funcionamento do grupo, quer dizer, não tem, assim, aquela questão partilhada, né? O que eu tenho que pensar aqui? Nas proposições que ficam sem a pretensão aqui, de nós finalizarmos aqui esta discussão em relação aos espaços, tá? Então, nós temos que trabalhar com a questão da literatura, da crise, fugir desse padrão tradicional, entrar num padrão mais moderno, tá? Nós temos que cuidar com as limitações do controle, muito controle, cuidar também com a nossa prática, para não fugir da teoria e da prática, é a função socializadora e cultural da escola, tá? E produzir aqui uma lógica, né? Reorientar os tempos e os espaços curriculares. Isso é fundamental dentro da nossa prática pedagógica. Pessoal, então vamos lá. O que vocês entenderam por espaços escolares? Tá? Podem escrever ou falar. Então, sobre espaços escolares era isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida.
sobre a questão. Vamos lá. Alguém pode me responder aí? Se manifestem. O que são espaços escolares? Ah, o Anderson, só o Anderson. Mais ninguém? É muito importante, né? Todo esse processo de organização escolar. Isso mesmo, Anderson, é toda a dimensão da escola. Quem mais? Ah, é verdade, né, Anderson? Um bosque, uma biblioteca bem organizada, uma praça. É, eu já dei aula em escola que tinha piscina. No verão, nós íamos para a piscina, pense, eu e as crianças. Eu entrava de roupa, né? A piscina ficava no meio da cidade, tá? Bem isso. Vamos lá, a Camila, quem mais? Vamos pensar nos espaços, né? Um canto de leitura, um canto de leitura, um canto de contação de história. O pátio, né? Pode ser feito coisas diferentes. Isso. A questão do pátio, ser um pátio feliz, cozinha, né? Eu sinto muita falta hoje onde eu trabalho à tarde. Eu trabalhava numa escola que eu tinha uma cozinha experimental. Então eu inventava um monte de coisa para trabalhar com eles. Era bem interessante, tá? Muito bem, crianças. Ah, laboratório. E não precisa ser um laboratório de outro mundo. Ah, não precisa ser um laboratório de outro mundo. Você pode ter lá um laboratório simples, mais eficiente. Tá? Muito bem. Mais alguma questão sobre o espaço e tempo? Espaços externos, grama, terra, parquinho. Em janeiro, acho que foi, não foi esse ano, foi ano passado. Eu fui a Florianópolis, em Coqueiros, eu passei na frente de uma escola, toda o parque de pneu, uma graça, uma graça. Hoje você usa pallet também, tá? Com pallet você pode fazer casinha, um monte de coisa. Pode fazer com papelão, coisas assim, né? Pessoal, então nós vamos falar agora sobre a violência na escola, tá? A violência, sobre o bullying, ok? Então, fiquem atentos aí. Violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que é violência? É a força física, que ameaça o real contra si mesmo, ou contra um grupo, contra uma pessoa. Outro dia eu fiquei bem para baixo, assim, fiquei triste. Nós perdemos a maioria dos jovens brasileiros, tá? O item número 1 de morte de jovens brasileiros é o homicídio. Então, isso quer dizer o quê? A violência. O item número 1 de mortes do Brasil é o homicídio. Tá? Bom, o que é essa violência escolar? Tá? São todos os atos ou ações de violência, comportamentos agressivos, antissociais, incluindo aqui os conflitos interpessoais,
Lembrando que, amados, o que é intrapessoal? Intrapessoal sou eu, eu comigo mesma, tá? Interpessoal são as minhas relações com o grupo. Mas, claro, só vai conflitar quem não está bem consigo mesma. Então, o inter e o intra, uma coisa se liga na outra. Aqui nós vamos ver aqui os criminosos, os marginais, né? Uma série de questões aí. Segundo Charlot, nós temos aqui a violência na escola, a violência à escola e a violência da escola. Eu achei isso aqui fantástico, muito interessante. O que é a violência na escola? É aquela que se produz o quê? Dentro do espaço escolar, ligada que às atividades institucionais que poderiam acontecer em outro local. A violência à escola, ela está ligada aqui às atividades da instituição escolar. A violência da escola é a violência institucional. Tá? Então, a violência na escola em relação aos grupos. Os grupos começam a discutir dentro da escola e eles poderiam estar discutindo em outro local. A violência à escola. Por exemplo, eu vou lá e jogo pedra, né? Quebro, roubo, tiro os fios da escola. A violência da escola, às vezes a escola, sutilmente, ela é violenta. Tá? É aquela violência maquiada. Ela está violentando seus funcionários, os estudantes. Ela é perniciosa, tá? Ela é perniciosa. Então, isso é bem sério, tá? Bem sério. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter alguns eventos. Violência física. Pode ser de um indivíduo, pode ser de um grupo. Agressão física, porte de armas que sangram, matam. Pode ser faca, pode ser pedra, pode ser sarrafo. Violência simbólica, aquela verbal, né? Chama a pessoa de tudo, xinga, humilha. Está muito relacionada aqui ao bullying. Violência verbal, humilhações, né? Que também está ligada aqui ao bullying. A simbólica, às vezes ela não é percebida. A pessoa não percebe. Ok? Nós temos aqui apontados como causas da violência a questão da família. Pessoal, tóxico, desagregação dos casais, ausência de valores, detenção prisional, tá? E a violência, isso tudo, tá? Não é, só tá nas classes mais vulneráveis. Não, não necessariamente. Pais omissos, ausentes, tá? Não incentivando os filhos a estudar, não impondo os limites, jogando a responsabilidade dos filhos aonde? Na escola, tá? Na escola, isso é um caso grave, tá? Problemas familiares. Então, lógico, a violência, ela não começa na escola. É muito difícil. Esse estudante violento
que vai para a escola, né, ele já tem aí algum histórico familiar ou na rua. A escola pode ser violenta? Pode, também. Né? A escola pode incentivar esse estudante a ser violento? Também. Uma vez eu trabalhei numa escola que tinha professora que, quando um estudante apanhava, ela mandava bater. Era um rinque. Um batia no outro. Tá? Não que eu não tenha que trabalhar essa questão aí do estudante se defender, mas ele pode se defender de um outro jeito. Os estudantes, às vezes, falta de sonhos, de perspectiva, falta de identificação, consumo de drogas, más companhias, grupos e turmas aqui que influenciam certos comportamentos, que demonstram aqui manifestação, violência, a desigualdade social. Isso é um caso grave, o capitalismo, a divisão injusta de bens, isso traz problemas graves, a questão da desigualdade social, miséria, fome, estresse, desemprego, tá? Tudo isso, falta de saúde, de educação. A influência, né, pessoal, da rádio, da TV, das mídias, dos exemplos, né, o mais fortão. Não adianta querer ser certinho, se dá bem quem não é certinho. Os exemplos que eles seguem. E aqui eu trouxe um pouco do bullying. O que significa? Agredir, intimidar, atacar. O bullying é um tipo de violência? É sim. Tá? Envolve atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, de humilhar, causando dor, angústia no agredido. Tá? A maioria são meninos. Isso não quer dizer que as meninas também não praticam. Tá? Por exemplo, a pessoa joga coisa na tua cara, faz fofoca, manipula os amigos, conta mentira, exclui pessoas do grupo. Tá? Alguns tipos aqui de atores que se envolvem no bullying. O agressor, ele atinge o colega com repetidas humilhações, depreciações, tá? Poderoso, ele se acha, mas no fundo ele não se acha. Se eu preciso agredir alguém para me sentir gente, é porque no fundo eu me sinto menos. Vítima costuma ser tímida, pouco sociável, ela se retrai. Às vezes ela não tem uma aparência comum, aceitável do grupo, ou ela é obesa, ou ela é muito magra, né? Ou ela está em outra etnia, questão de religião, questão de gênero sexual. O espectador é aquele que presencia, mas ele não interfere, porque ele tem medo. Mas, ao mesmo tempo, ele é psicopata. Por que ele é psicopata? Porque ele gosta de ver o sofrimento do outro. Toda essa relação aqui de bullying, existe alguma questão aí de psicopatia. Pessoal, o ciberbullying é quando o grupo ele vai para as redes sociais, ele usa tecnologia, computador. Existem vários grupos aí.
né? O cara controla aí os grupos, os espaços virtuais, os xingamentos, as provocações, tá? Eles utilizam cada vez mais aqui ferramentas de internet, e tinha uma época até que tinha grupos de autossuicida. A polícia estava investigando, não sei que fim deu isso. Então, tem uma série de coisas. E o agressor, ele controla esse grupo. Tá? Vai ter o agressor, ele vai controlar esses grupos, tá? E vai manipular. Tá? O que está interligado ao bullying? Angústia, ataques de ansiedade. Dentro da própria universidade tem, tá? Transtorno do pânico, depressão, anorexia, daí não vai comer, né? Bulimia, fobia escolar, problemas de socialização. Então, o bullying, ele vai trazer, principalmente para o agredido, uma série de questões. E se ele não souber se defender? E o agressor, ele é um problemático, tá? O agressor, ele já é um problemático. O que a escola tem que fazer aqui? Trabalhar a diversidade cultural, habilidade, trabalhar aqui questões, estratégias, parcerias, trazer palestrante, fazer grupos, trabalhar a prevenção, acompanhar aqui a questão das políticas públicas. Vocês sabem que existe a lei do bullying e a pessoa pode pegar até cadeia, tá? Dependendo da faixa etária, ela vai fazer ela paga lá, né? Vai fazer um trabalho voluntário, alguma coisa assim, mas existe a lei do bullying. Tá? A formação de valores aqui, o processo de interação. Então, nós vamos ter aqui, lá no slide 38, dei uma olhada lá, ó. Violência explícita e violência simbólica. Então, a violência explícita, eu tenho aqui os locais, a escola, o tráfico da escola pode ser, os arredores, pessoas envolvidas, pode ser alunos, funcionários, vizinhos, papéis dos envolvidos. Aí aqui eu vou ter o autor, o que começa a violência, a vítima, a testemunha, e as combinações aqui. Porque a testemunha, ela também pode estar sendo... Credo, perdi um... Ela também pode estar sendo manipulada, tá? A tipologia dos atos violentos aqui. Aqui eu vou entrar onde? Na violência simbólica. Isso aqui é muito interessante. Quando você entende esse quadro, você começa a detectar, a perceber essas violências dentro da escola. Então, eu vou ter aqui, ó, física, psicológica, sexual, negligência. Eu vou trabalhar aqui a questão do patrimônio, né? Quebrar o patrimônio. Gravidade aqui, a questão de caráter, de desvio de caráter. Às vezes esse estudante, ele tem um desvio de caráter. Então, ele tem aqui um problema, ele pode ser psicopata, ele pode ser esquizofrênico, então ele pode ter algum problema psicológico mais grave, tá?
E aqui já vai entrar o quê? Tráfico de drogas, porte de armas, agressões físicas. No ensino médio, existe escolas com isso? Existe. É por isso que hoje o governo, ele prefere o ensino médio durante o dia, tá? Não que durante o dia isso não possa acontecer, mas à noite é mais frequente, tá? Ok? É? Qual o papel de nós, educadores, para contribuir com a diminuição da violência escolar? Pessoal, vamos responder aí, então. É? Qual a nossa contribuição? Qual a nossa contribuição? Nossa contribuição em relação à violência. É claro, Curitiba tem, né, algumas escolas, mas ainda, né, se nós compararmos a São Paulo, algumas regiões do Rio, de Minas Gerais, nós ainda estamos no céu, tá? Nós ainda, né, contribuir conversando com os estudantes, isso mesmo. Roda de conversa, tá? Eu fazendo aqui as rodas de conversa. Que mais? Vamos lá. Quem vai contribuir aí? É desenvolver projetos, trabalhar com respeito. Eu acho que criar, às vezes, colegas, é preciso que a escola ela crie regras de boa convivência entre todos, diretor, pedagogo, gestores, professores, funcionários, pais. Às vezes é necessário, criar regras de boa convivência dentro da sala também, né? Dentro da sala. Os meus pequenininhos, eu trabalho motivar o respeito, isso mesmo. A cumplicidade, né? Eu trabalho muito com eles a música lá da Eliana lá, né? Por favor, obrigado. Coleguismo, trabalhar a relação da amizade, da troca, tudo isso, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Senão eu vou conversar lá sobre a ética. Posso continuar? Então, vamos lá. Atitudes éticas. Ótimo, Rafaela. Então, aqui, o que é ética? É ser humilde, tolerante. Vocês estão vendo, pessoal, que esses três assuntos, tempo, espaço, violência e ética, um interliga no outro. Trabalhar em equipe, ser solidário, manter o diálogo com os pais, tá? Isso, saber o certo e errado. Subornar é crime, não fazer julgamento. Então, pode ser criado aqui um projeto para trabalhar as três questões juntas. Porque a questão do não de um relacionamento não saudável na escola, ele atrapalha, tá? O significado aqui da palavra ética, grego ethos, o que é? Costumes, comportamento, caráter, modo de ser, hábito, forma de vida.
Às vezes acontecem umas coisas na escola que você pensa, não, isso não é possível, tá? Não é possível isso estar acontecendo. Mas o que que rola aqui? São várias pessoas diferentes, né? São várias pessoas diferentes, com hábitos diferentes, com histórias diferentes. Tá? O que que é ética? É a reflexão sobre a própria conduta, tá? De como que eu vou agir, de como que eu vou conviver. Ela é indispensável para a sobrevivência social. Muita gente tem dificuldade de entender o quê? Os seus direitos e os seus deveres. E a ética fica no meio, porque a ética é a teoria, a ética é a reflexão disso. A ética e moral. A ética é a reflexão. E a moral é a prática, é a conduta. Né? Eu vou lá e mexo na bolsa da Camila. Eu estou tendo um ato imoral. Eu estou tendo uma falta de moralidade. Aí o Anderson chega lá e diga: olha, professora Edi, a senhora não pode mexer na bolsa da Camila. O Anderson está tendo uma atitude moral através do quê? Da ética, porque ele fez uma reflexão. Ele olhou para aquela cena onde eu estava mexendo na bolsa da Camila. E ele fez o que? Uma reflexão. Aí ele teve um ato moral. Ele foi lá e disse: olha, professora, isso não pode. Tá? Entenderam, amores? Então, a ética e a moral, eles caminham juntos. Ser ético e ser moral não é tão fácil assim. Principalmente se você vive em ambientes, isso mesmo, Camila, principalmente se você vive em ambientes onde você é estimulado, tá? A não ser ético e nem ter moral. Complica, tá? Como o povo fala, né? Eu tô do lado do bem, eu tô do lado do mal, tá? Então, né? O povo brinca aí nas redes sociais. O que significa ser ético? Colegas, nós vamos adentrar numa questão aqui muito séria, que é a formação do caráter, tá? Que é a formação do caráter. O caráter, 20% do caráter, ele é genético. Os outros 80%, a pessoa vai formar com os estímulos, os exemplos que ela tem no meio. Motivação e intenção boas, o que eu acabei de falar. Muitas vezes, nós somos motivados aqui a fazer coisa errada. O Anderson podia chegar para mim e dizer: olha, vai lá, mexe na bolsa da professora Edi. Então, não é tão simples assim. Nós temos que ter o que? Ações e processos bons, bons resultados. Faça-se o bem. Existe aí um discurso dentro da sociedade muito ruim. O mal vence. Não. Nós temos que mudar esse discurso. E a nossa prática também.
E a escola, ela tem um papel fundamental para trabalhar essa questão. Ele é um ambiente propício para trabalhar a questão dos valores. Por isso que eu digo, a escola precisa ter um manual de boa convivência. Que são lá os direitos e os deveres. A questão ética aqui da escola, os resultados positivos. A questão dos professores. Como eu já falei em sala de aula. Colegas, nós somos os modelos. Nós temos que ter responsabilidades. Por isso que o professor tem que chegar antes. Por isso que o professor deve usar guarda-pó. Por isso que o professor deve cumprir as regras da escola. Ele deve ter direito à fala, à participação, mas nós somos exemplos. Hoje eu achei tão bonitinho, eu recebi de uma aluna. Professora, a senhora é um exemplo para mim. Claro que eu não sou tão perfeita assim, eu também tenho falhas. Mas eu, como professora, eu preciso, no mínimo, cumprir o meu papel como professora. Isso mesmo, as crianças seguem os exemplos da gente. Eu sempre pinto a unha, tá? Eu sempre pinto a unha. Quando eu dou aula para menina, elas também querem pintar. Esse é um exemplo tão simplesinho, mas é significativo. Observa a unha. Começa o quê? A idealizar essa professora, querer ser igual a essa professora. Tá? A questão aqui da ética dos alunos com os funcionários, tem que respeitar aqui os funcionários também. Então, aqui nós temos, o respeito mútuo, a dignidade, a justiça, o diálogo, a solidariedade, a questão da igualdade, o convívio democrático, a preservação do meio ambiente. Aqui eu deixei aqui ao final dos slides alguns livros aqui para vocês, tá? Alguns livros aqui para vocês verificarem. Pessoal, vocês entenderam de ética e qual o papel da escola? E qual é o papel da escola? Vamos lá. Vamos escrever. Não parece... Eu vejo que esses temas que nós trabalhamos hoje, na prática, eles não são tão simples assim quanto eles parecem. A questão da organização do espaço. Nós também temos que pensar no professor, como eu falei na aula passada. O professor também precisa ter um espaço aconchegante, chegar na escola, sua sala estar arrumada. A ética é o que o aluno sabe sobre o que é certo e é errado. Isso, construir alunos éticos, cidadãos, com valores. Muito bem. Muito bem aí. Então, vamos lá. O que você aprendeu hoje? O que você achou da aula?
você tem... Opa! Se você tem alguma sugestão, tá? Então, o que que você... Isso, o papel da escola é ajudar os alunos a construir o futuro. Muito bem, né? O futuro deles é. Então, o que que você aprendeu hoje? O que que você achou da aula? E se você tem alguma sugestão? Que bom, Rafaela. Eu particularmente, eu penso que esses temas são muito interessantes, bem isso, tá? E fundamentais. Às vezes nós não prestamos atenção. Aprendi que os professores precisam ser exemplo para os alunos. Por isso que o professor, infelizmente ou felizmente, ele também tem que cuidar o que ele posta em redes sociais. Porque o aluno observa. Não que ele precise deixar de ser ele, mas cuidar certas coisas, né? Não que ele vá se esconder, não é isso. Mas, por exemplo, dá aula para adolescente, vai lá e posta uma foto de biquíni. Fica difícil, né, pessoal? Aí complica. Os adolescentes estão, com a sexualidade à flor da pele. Eles já imaginam coisas, então fica difícil, né? O professor também é gente. É isso, mas ele precisa ter postura. Isso, saber como lidar com os alunos, muito bem. Pessoal, eu já vou parar.